Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História para as turmas do quarto ano A e B, comigo, professora Jéssica Fazanha. Conhecer o ontem e valorizar o hoje. Atenção para a correção. Abra sua apostila de História na página 263. Ficaram para vocês as perguntas A, B e C. A pergunta A dizia o seguinte: o que essa fotografia retrata? A fotografia retrata o interior de uma igreja. Então era para vocês verificarem o que ela mostra, né? Então é dentro de uma igreja, né? Um altar de ouro, uma igreja feita de ouro. E aí nós temos os detalhes embaixo da imagem, que fala que é um altar revestido em ouro na igreja matriz, lá em Ouro Preto, Minas Gerais. A letra B. Qual a atividade econômica do período colonial que está relacionada com essa imagem? A mineração, a extração do ouro na região. Então, esse período colonial está ligado a essa imagem, porque a igreja ela é repleta e decorada em ouro, porque eles viviam o período do ouro, tá? Então, a extração do ouro, a época da mineração. A letra C pergunta o seguinte: como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento de cidades? Aí, uma das respostas possíveis é que o descobrimento de ouro na região onde atualmente está Minas Gerais, estimulou muitas pessoas a se mudarem para lá, em busca de enriquecimento, o que contribuiu para a fundação de diversas cidades. Então, como essa atividade influenciou a fundação e o desenvolvimento? Por que se fundaram tantas cidades lá? E por que se desenvolveram tantas cidades nesse local? Porque as pessoas vinham para cá em busca do ouro, ok? Agora a correção da página 267. Ela pedia para que vocês olhassem as imagens e associassem as letras das imagens às funções de cada parte. Então, nós temos ali letras C, A e B. A letra C retrata as residências dos moradores da vila. A letra A retrata o local de celebração e cerimônias religiosas. E a letra B retrata a edificação fortificada, o forte, que era para a proteção da vila, ok? A letra B e C era para vocês pensarem para responder. A igreja era considerada uma construção importante das vilas e cidades coloniais? Sim ou não? Sim, a igreja era importante, era lá que eles faziam os cultos e trabalhavam a sua religiosidade, que para eles era muito importante. A letra C. Por que muitas cidades coloniais construíram fortes? Onde eles eram construídos? Então, nós temos aqui no livro que o descobrimento do ouro causou essa questão da necessidade de proteção. Eles precisavam proteger. Por quê? Porque eles precisavam tomar conta para que as pessoas não roubassem o que era deles na época, para que as pessoas não invadissem o lugar, para que eles protegessem a parte de cada um. Por isso que os fortes foram construídos, tá? Eles também guardavam os armamentos. Então, nos fortes ficavam as armas e o que eles precisavam para se defender, tá bom? E onde esses fortes eram construídos? Nos arredores das cidades. Então, em volta das cidades, na entrada das cidades, para que eles pudessem ali pegar o que eles precisavam para defender, para que ninguém invadisse, ok? Então, se por acaso vocês não conseguiram localizar no texto, ou vocês não entenderam exatamente a função dos fortes, agora ficou bem explicado. A função principal era a proteção das cidades, para que elas não fossem invadidas. Eles ficavam ao redor das cidades e dentro desses fortes ficavam guardados os armamentos necessários para a defesa. Feito isso, nós vamos para a aula do dia, que vai da página 268 até a página 273, que fala sobre o crescimento e a modernização das cidades. Na página 268, fala do crescimento das cidades. Ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por muitas transformações. Ela evoluiu muito e cada vez mais pessoas vêm viver aqui. Então, agora, nós temos construções, indústrias, fábricas. A partir do final do século XIX, foi que as indústrias começaram a se instalar aqui no Brasil. E isso aumentou o comércio, a procura de produtos que eram fabricados aqui nas indústrias. Então,
As indústrias cresceram e, com isso, mais pessoas vieram para cá. E dessa vez em busca de empregos, de trabalho, poderem ganhar o seu sustento, o seu salário para viverem melhor. Na página 269, ela pede para que você faça um exercício de observação. Então não é preciso escrever nada, é preciso observar. Que transformações você observa da imagem da fotografia da página 268 para a fotografia da página 269? E na número 2, pede para que você veja o que mudou e o que permaneceu. Nós estudamos mudanças e permanências, que as mudanças é aquilo que se transforma com o passar do tempo, e as permanências é aquilo que continua igual, mesmo com o passar do tempo, ok? Então, essa é só uma atividade de observação. Explicando os exercícios, lembrando que a correção será feita na próxima aula. Na página 270, começa a falar de modernização. Quando que a modernização se iniciou? Então, na passagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem. Então, a energia elétrica, a chegada da iluminação pública, dos postes públicos nas ruas. Aí, antigamente, isso era feito com lampião, né? E aí passou a ser agora com lâmpadas elétricas. Nós também vimos os bondinhos, né? Que são os bondes elétricos, que hoje nós temos uma semelhança com o metrô. Mas o bonde elétrico, ele precisava do meio-fio para passar, né? Dos trilhos no meio da cidade e dos fios por cima, para poderem captar energia. Então, na página 270, preciso que vocês leiam o texto atentamente. E depois, na 271, é preciso observar o gráfico, que fala sobre a população urbana e rural aqui do Brasil, entre 1950 a 2010. E aí, responder as questões A, B, C e D, exatamente sobre o gráfico. Tá ok? Então, uma atividade super fácil, tranquila, dá para fazer. Na página 272, tem um outro exercício, que precisa que você leia o relato do escritor Oswald de Andrade. Então, você lê esse pequeno texto, para você conseguir responder a questão B, C, D e E. A letra A pede para que você sublinhe no texto. Então, é só você usar o marca-texto ou o lápis de escrever para marcar no texto qual é a cidade em que o autor está falando, de que cidade que ele fala no texto. Essas questões também são de interpretação, todas as respostas estão no texto, e a correção será feita na próxima aula. Na página 273, é preciso fazer a leitura do resumo do que nós estudamos neste módulo, ok? Muito obrigada por sua participação, obrigada por seu empenho e dedicação, obrigada às famílias por toda a compreensão e apoio. Um beijo carinhoso, até a próxima aula. Tchau, tchau!